Estes mártires viram o que pregaram. Dos Sermões de Santo Agostinho, século V. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes ele havia dito: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo retorquiu: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra. Não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra como cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim, manifestava-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi o que em outra passagem o Senhor diz a todos os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Não que dentre os outros apóstolos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor, mas quando Cristo fala a um só, quer, deste modo, insistir na unidade da igreja. E dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligastes. Desliga por amor o que ligastes por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro 1, 2 e 3 vezes. Num só dia celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos
que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.